Saudações calorosas em Cristo Jesus e atendendo a mais uma solicitação de nossos amados seminaristas do curso médio de teologia, abordarei sobre uma temática extremamente relevante, destacando uma tríade necessária à interpretação bíblica, que inclusive foi um dos assuntos ministrados em nosso módulo de homilética e hermenêutica, e agora apresentado aqui em meu canal, onde um dos objetivos é auxiliar estudantes que têm uma certa dificuldade de construir seus conhecimentos autonomamente e também ensinar os que ainda não sabem, mas anelam aprender a temática. Eu sempre instruo aos eternos aprendizes, porque é isso que nós somos, eternos aprendizes, que enquanto pregadora, pregador, preleitor, preleitora, expositor, estudante, professora, professor, a necessidade de, nesta jornada, fazermos uma junção de devoção, zelo, inteligência, santidade e capacidade, poder e saber, pregação e prática. Porque a vida intelectual do cristão não deve ser desprezada, pois existimos para amar a Deus com toda a nossa mente, de todo o nosso coração, alma e com todas as nossas forças, conforme registra o evangelista Lucas no capítulo 10, versículo 27. Amém? Então, vamos aprender que tríade é esta? Então, eternos aprendizes. Quando falamos sobre pregação, entendemos que a tríade para uma exposição eficiente da palavra é o exame. O que é esse exame? O estudo minucioso, a estruturação e a transmissão, que é a entrega. E nenhum destes itens deve ser negligenciado. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque sempre faço questão de destacar, além do estudo, da estruturação, da transmissão, obviamente, que todo aquele que ama a palavra de Deus, ama estudar a palavra de Deus, tem que amar, ter intimidade com o Deus da palavra. E isto nós temos orando, jejuando, consagrando, porque não adianta estudar a palavra de Deus e não ter intimidade com o Deus da palavra. É algo que tem que andar extremamente ligados. Amém? Então, fechando parênteses, nenhum destes itens pode ser negligenciado. Quais? Repetindo, para nós memorizarmos o exame, que é o estudo, a estruturação e a transmissão, que é a entrega. No entanto, este trio, ele descansa sobre uma base. E essa base é a junção de mais 3 elementos. E quais são esses 3 elementos? Primeiro, entendimento. Como assim? Compreensão. Vamos aqui, colocar. Compreensão. Primeiro elemento é a compreensão. As evidências de um bom estudo é a compreensão, gente. A entrega de um sermão também está firmada em ser compreendido naquilo que o pregador tem o propósito de entregar aos que estão ouvindo. E, quando falo compreensão, eu estou querendo dizer que o pregador, o leitor, o estudioso, a estudiosa da palavra de Deus
deve examiná-la com afinco, analisar cada palavra do texto que pretende ensinar, que pretende ministrar, né? Precisa compreender, entender o que está escrito. E detalhe, entender aquilo que está escrito não é dar um novo sentido para o texto, não. Porque o texto já tem um sentido. Então, a tarefa primária do pregador é justamente essa: extrair, em outros termos, né, como denominamos, é a exegese, né, retirar a verdade, retirar de dentro do texto a verdade que está contida nele. Atentemos para o fato de que o texto é uma mina de pedras preciosas. E o pregador, a pregadora, precisa cavar. Cavar muito. E isso demanda o quê? Esforço. Ninguém encontra, gente, pedra preciosa em cima da rua, na calçada, topando nelas. Não. Nós vemos aí nas minas, né, toda uma estrutura, né, uma escavação para poder retirar. Na palavra não é diferente. Dentro desta tarefa, né, de escavação, de compreensão, o preleitor, a preleitora, vai se utilizar de vários artifícios, no sentido de que ele vai, primariamente, comparar as traduções. E aqui eu quero indicar a Bíblia Sagrada, que foi lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil. São 5 traduções: tradução brasileira, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada e Nova Tradução Linguagem de Hoje. Para quem tem alguns exemplares de várias traduções, eu tenho aqui alguns, e também tenho este, mas para quem ainda não tem, mas vai, né, vai investir, vai comprar em nome de Jesus, porque você está investindo no seu ministério, você pode iniciar com esta aqui. Tá bom? Porque são 5 em 1. Então, você vai comparar as traduções. Depois, você vai estudar o contexto. Mas que contexto? Contexto geral, contexto remoto, contexto imediato. Né? Vai entender qual é o gênero literário da passagem, o sentido teológico que a passagem que você escolheu para estudar comunica, tanto à luz de toda a Bíblia, como nos livros, ou então nas epístolas, ou então nas canções, né, nos salmos, em que o texto está inserido. Precisamos, primeiro, compreender a verdade, para depois podermos ensiná-la, ministrá-la. O problema é que hoje muitos estão ensinando aquilo que nem mesmo eles entenderam. Ministrando uma palavra que nem mesmo eles foram a fundo para compreenderem antes de ministrá-la. Eles não aprenderam, mas se colocaram na posição de ensinadores, de pregadores, e devemos ter cuidado com isso. E com aqueles que inventam uma outra mensagem e fazem dessa mesma mensagem uma verdade aos ouvidos das pessoas. E essa inverdade leva o quê? A práticas erradas. Por quê? Porque geralmente prometem o que Deus não prometeu. E falam o que Deus não falou. E isso traz o quê? Muitas complicações. A pregadora, o pregador é, antes de tudo, alguém que precisa o quê? Compreender. E depois desta compreensão, aí nós vamos partir para o segundo elemento necessário à interpretação bíblica, que é a correlação. Correlação. Mas, professora, como assim correlação, correlacionar? Significa contextualizar. Inserir uma situação ou algo que
tenha sentido em conjunto com o tema que você escolheu, com o tema que você está estudando, que está aí em questão. Então você vai até as Escrituras, extrai a mensagem que está presente ali no texto e correlaciona. Faz o quê? Uma ponte. Por quê? Porque muitas pregações não saem do campo de uma palestra. Você explica o verbo, está no grego, está no hebraico, fala da tradição, fala da cultura, fala da geografia. Ok, mas o que isso tem a ver com o ouvinte? O que isso tem a ver com você? Exemplo. Quando lemos Romanos, capítulo 12, o que o apóstolo Paulo está transmitindo quando registra que temos que entregar o nosso corpo como sacrifício vivo? Como que o outro entende isto que você está lendo, que você está ministrando? E mais, o pregador precisa entender que só compreender não é suficiente. Ele precisa tornar relevante. Isso não significa que terá que alterar o texto, porque a Bíblia, ela é suficiente em si mesma. Ela não precisa ser alterada. A minha intenção, ao dizer que precisamos contextualizar, é justamente de tornar a mensagem entendível aos ouvintes de agora. O trabalho de contextualização não é fácil, mas é necessário. E por que não é fácil? Porque foi escrita em uma cultura de 2, 3, 4 mil anos atrás, em línguas que não são nossa língua materna, em gêneros literários específicos daquela época. Exemplo, a poesia bíblica é muito diferente da que conhecemos, sobretudo aqui em nosso país. Quando quem está estudando entende o mundo bíblico, o que ele vai fazer, o que ela vai fazer para expor o que entendeu para quem ainda não leu, ou para quem lê muito pouco, ou para quem não tem leitura nenhuma. Ele ou ela vai criar uma ponte, vai tornar a mensagem entendível e relevante aos ouvidos, à vida de quem está vivendo agora, no século XXI, na pós-modernidade. Mas a tarefa da pregação não para por aqui, pois ela ainda não está completa. Se eu compreendo, contextualizo, eu ainda não preguei. Pois como aplicar isto ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano? E é justamente aqui que se encaixa o terceiro elemento na tríade da interpretação bíblica, a aplicação. Este faz parte, fechando aí o pilar, o terceiro pilar, o terceiro elemento. Dentro do ato da exegese, de extrair a verdade do texto, depois contextualizar esse texto, nós precisamos aplicar esse texto. O fim da pregação é justamente esse, visar a aplicação. A Bíblia, ela deve moldar e direcionar todas as nossas escolhas. E para que as sagradas letras sejam norteadoras, nós precisamos compreendê-las, nós precisamos contextualizá-las e nós precisamos aplicá-las à nossa vida e à vida dos nossos ouvintes. Vamos para um exemplo prático. Pegue sua Bíblia aí, ou acompanhe conosco. Abra na segunda epístola de Paulo a Timóteo,
capítulo 3, versículos 16 e 17. Está escrito: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pensemos. Qual é a utilidade da Escritura? Analise o versículo. Qual é a utilidade? Ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Qual o propósito? Tornar o homem perfeito, né? Traz aquela ideia de completo, apto, e também habilitado, suprido completamente. Percebam que ensino e educação não são o propósito final, eles são o meio através do qual nós alcançamos o objetivo final. Qual é o objetivo final? Tornar o homem perfeito e habilitado. Isso está relacionado com o conteúdo ou com a aplicação? Uma dica. Pensemos na palavra perfeito e na palavra habilitado. Estão mais relacionados com o saber, com o conhecer, ou estão relacionados com o ser e viver? Isso aí, com ser e viver. Aplicação, aplicabilidade. Portanto, a tríade é esta. Nós temos o exame, o estudo, a estruturação, a transmissão, a entrega. Mas a base, a junção, a tríade, ela é formada em quê? Juntamente com 3 elementos: a compreensão, a correlação e a aplicação. Esses 3 elementos são necessários em junção com os demais para a interpretação bíblica. E se você gostou desse simples resumo, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, compartilha e registra aí o seu comentário abençoado. Amém? Um abraço fraternal, professora Irmã Marinácia Leal.